Olá galera, a aula de hoje vai ser diferenciada um pouco. Esse conteúdo não está no livro de vocês, mas ele é importantíssimo para que vocês entendam, aprendam e não se deixem levar por vozes do além, textinhos em WhatsApp ou alguém lá não sei onde falou. Bem, gente, falar sobre vacina, ela é primordialmente necessário você dar uma explanação, dizer o que a vacina nos trouxe de importante. Se hoje temos uma longevidade maior, se conseguimos passar dos nossos 70, 80, 90 até 100 anos de idade, agradeça ao próximo período de vacinação. Se hoje menos de 100 crianças morrem a cada 1000 nascimentos, agradeça a vacinação. Se hoje não temos pandemias de gripe, de varíola, de poliomielite, de doenças que vocês hoje não sabem nem o que foi isso, a varíola e a poliomielite, pois não devem conhecer ninguém. E se conhecer uma pessoa, vai dizer que é apenas deficiente, não sabe o que é aquilo, ou pessoa com varíola mesmo, você não vai saber mesmo, com toda certeza. Essas doenças afligiram a humanidade, mataram centenas de pessoas, milhões de pessoas, e hoje estão de certo modo controladas. Digo de certo modo porque doenças como sarampo, que estava radicada há mais de 10 anos no Brasil, voltou. Por conta da não vacinação e não imunização tão boa como foi feita no passado. Graças a pensamentos ignorantes de pessoas que se julgam conhecedoras do nada, porque uma pessoa sã, sábia, procuraria a história, procuraria o que fez com que a ciência fosse criada, criasse esse tipo de, vamos dizer assim, de procedimento médico para poder dar uma opinião. É o caso do terraplanista, que fala que a Terra é plana, sem provas alguma, apenas por achismos e observações redundantes, ignorantes ou baseados em religião, onde não estou contra a religião, mas a realidade é bem diferente do que você apenas acha ou crê numa coisa subjetiva. Então, gente, vamos à aula. Quando falamos em vacina, pessoal, vamos entender alguns fundamentos básicos para entender como ela. Eu vou te colocar bem pequenininho aqui, já que para vocês leem. Eu vou disponibilizar esses slides, mas mesmo assim é bem legal para vocês acompanharem. Fundamento para combate às doenças na história da medicina. A medicina antigamente, gente, era muito rudimentar e não era tão ortodoxa em seus tratamentos. Muitos tratamentos eles eram, de certo modo, assim, podemos dizer, agressivos, invasivos e por ser, como eu disse no passado, as pessoas acabavam usando de técnicas e de, vamos dizer assim, usos equivocados, como fazer experimentos em crianças, em pobres, em negros. E isso foi até a década de 60, como os experimentos que os americanos fizeram com os negros. Isso, infelizmente, era uma prática comum, já que eles não classificavam eles como humanos, ou a relação social era mais importante do que a vida. Então, gente, vamos lá. Hoje são considerados o tratamento de melhor custo-benefício do mundo, basicamente. Melhor do que tratar o doente é impedir que ele fique doente. Isso é básico. O saneamento básico de qualquer cidade, sistema de esgoto, tratamento de água, tratamento do esgoto para o meio ambiente, que também é uma questão importante. Mas, de modo geral, impedir que a pessoa fique doente é muito mais barato do que curar ela doente. Melhor do que fazer hospital é fazer sistema de saneamento. Melhor do que fazer hospital é você vacinar a população para que essa pessoa, a população, não venha precisar do hospital. Isso é bem lógico. É muito mais barato algumas gotinhas ou uma injeção do que todo um período de internação e um tratamento longo, custoso e que às vezes não tem a condição de sobrevida do paciente. Isso é bem básico. Eu acho que vocês concordam com isso. Então você também tem a questão dos seus epicentros de debate, alguns tratamentos medicinais, a sua efetividade e algumas leis compulsórias sobre imunização. Por que leis sobre imunização? Porque às vezes as pessoas, por crenças ou por desconhecimento total, acabam negando essa realidade do tão bem quanto a vacina. Vamos entender como a vacina funciona daqui a pouco. O que ela realmente faz em nossos corpos. Como ela age em nosso corpo. Então, em relação às críticas também que existem, pelo excesso de vacinas, se temos um excesso de doenças, será um excesso de vacinas. E as pessoas ainda falam a questão da vacina do câncer, que eu vou falar sobre ela também.
esse pensamento de uma vacina contra o câncer. Vacina presente no calendário oficial do governo. O governo brasileiro, graças a Deus, é um dos países. Brasil, nosso país é um dos países que tem a melhor rede de distribuição de vacinas do mundo. No Brasil, nós conseguimos erradicar, primeiramente, várias doenças. Diferente de países como os Estados Unidos, que nunca conseguiram erradicar o sarampo. Nós voltamos a ter sarampo para atender, meu amigo, meus alunos, meus queridos alunos. Quando um japonês, um norte-americano, um asiático vem ao Brasil, eles têm de tomar vacinas. Por quê? Porque em seus países de origem não há um sistema de imunização. Como todo mundo sabe, o sistema de saúde norte-americano, ele é 100% privado. E o governo que dá o subsídio para o camarada quando é muito, muito pobre receber a bolsa, o plano de saúde do governo lá, o cara tem que declarar que é pobre, pobre mesmo. Tipo assim, não posso ter um carro, não posso ter nada. Isso num país como os Estados Unidos é complicado e é difícil se conseguir. Ah, mas consegue. Mas é complicado e é muito difícil. Então, quando é uma facilidade como o SUS, que a gente chega no posto de saúde, como aqui no Costa em Ribeirão, no CESP, e é vacinado, qual é o trabalho? Vai, vacina, volta. Lá o cara tem que pagar 300 conto, $300. Se você quiser fazer uma conversão direta, você vai ter aí, vezes 5, vai dar R$ 1.500 para tomar uma vacina. Então, isso é uma coisa cara e que, infelizmente, nem todos fazem. E acabando surgindo esses pensamentos errados sobre a não vacinação. Temos casos de muitas pessoas famosas que não se vacinaram e morreram das doenças que poderiam ter sido salvas com a vacina. O caso da Itália, o caso de um político italiano, de alguns jornalistas famosos nos Estados Unidos que faziam campanhas ferrenhas contra a vacinação e que vieram a óbito por defender o que acreditavam. Só que acreditavam num grande erro. Então, além disso, há muitos que temem a vacinação por achar que a substância no corpo que vai entrar na pessoa vai te fazer mal. Vocês vão entender o que é que entra no teu corpo. Então, esse pensamento do muito naturalistas, estou citando vegano, mas não são os veganos de modo geral, mas os veganistas que também são muito naturalistas, muito natureza, acha que tudo tem que ser pela natureza, cara, tudo é pela natureza. Eles acabam não estudando, não entendendo bem como é o procedimento e acabam tomando opiniões equivocadas do que uma coisa que é bem simples, que são as vacinas. Quando falamos em vacinação, tem uma injeçãozinha bem legal aqui para fazer um medinho. Vocês vão ver que acabou disponibilizar esses áudios para vocês. Então, o que são vacinas? Vacina, pessoal, são substâncias biológicas, quer dizer, são oriundas de alguns seres vivos, introduzindo no corpo das pessoas a fim de protegê-las da doença. Na prática, elas ativam o sistema imunológico, ensinando como o organismo a se reconhecer e combater o vírus, bactéria em futuras infecções. Basicamente, gente, como funciona o nosso sistema imunológico? O nosso sistema imunológico aprende com o vírus ou com uma bactéria como matá-la. Mas se ela vir na forma perfeita dela, nosso corpo não vai conseguir vencer. Então, normalmente são colocados vírus enfraquecidos ou resquícios, pedaços de vírus. Ou ele já está ali cansadinho, está para morrer, vamos dizer assim, e ele é ingerido na pessoa. Por isso que normalmente quando a criança ou idoso tem reação após uma vacina, é apenas a prova de que se essa criança ou esse idoso, ou até esse adulto saudável, se acha saudável, fosse atingido pela doença, essa pessoa morreria. Por quê? Porque seu organismo não está apto a lidar com ela. Veja só. Meu filho, Gustavo, graças a Deus, ele não teve reação em praticamente nenhuma de suas doenças. Quer dizer que ele teria condições de sobreviver a alguma das doenças que ele tomou até os seus 3 anos de idade. Mas muitas crianças, filhas de amigos meus, minha Bárbara mesmo, Bárbara teve reação em quase todas as doenças, das vacinas que ela tomou. O que significa? Ela teria algum problema se recebesse aquela doença, se ela ficasse doente daquele imunológico que ela tomou, daquele vacina que ela tomou. Se ela tivesse uma gripe na período que tomou, ou alguma das vacinas, ela adoeceria, ela poderia morrer. Então, isso não tá na cara, ninguém olha. Você olha pra mim, Celso, tu tá saudável? Não sei. Eu não sei como tá meu imunológico hoje. Mas o cara tá na academia, o cara é fortão. Sabe como tá o imunológico dele? Também não tem como saber sem um exame prévio. Então, a reação de uma vacinação, ela vai ser inerente a cada pessoa. O sistema imunológico de cada um é inerente a ele, é único. Mas
que aprende de igual maneira se ensinado. E como se ensina? Colocando-se a doença fraca ou resquícios da bactéria ou do vírus para que ele entenda como funciona para matar aquilo ali e o destrua. Impedindo que com a nova infestação, uma infecção, ele consiga matar aquilo ali, impedindo que você venha ter essa doença. É assim que funcionam as vacinas. Elas ensinam ao teu corpo a se defender. Hoje, na nossa pandemia que estamos vivendo sobre a Covid, vemos pessoas que tiveram a Covid e não sentiram nada. Graças a Deus. E isso prova que o seu sistema imunológico é forte o suficiente para vencer ela. Outras pessoas tiveram e se curaram. Ah, professor, foi um medicamento. O medicamento auxilia. Os medicamentos que as pessoas estão tomando, eles não vão curar, não vão combater. Eles vão dar condições ao teu corpo a combater a doença. Em alguns casos, eles também dão alguns antibióticos. Esses antibióticos, sim, vão dar um combate efetivo contra a doença. Mas na grande maioria dos medicamentos que são dados, como foi o caso da hidroxicloroquina, a cloroquina, a ivermectina, eles dão apoio a você para que você vença aquela doença. Principalmente no caso da ivermectina, que ele é um vermífugo. Vermífugo não combate vírus nem bactérias. Entendeu bem? Então, mas esse vermífugo te dava condições de saúde, melhor saúde, para poder combater realmente esse vírus. Então, gente, entender isso aí é importante para que nós não caiamos em algumas falácias, em algumas lorotas que muitos inventam por aí, usando aquela fonte importantíssima que se vê no WhatsApp. Vozes de minha cabeça. Pensou errado, falou besteira, sem ter estudado nem procurado saber corretamente como é. Dando continuidade, pessoal. Então, por isso, que são compostos por agentes semelhantes, como eu falei já, micro-organismos, que com a doença por toxinas e componentes desses micro-organismos. Quando falamos de micro-organismos, englobamos tudo, tá ok? Então, e pelo próprio agente agressor. Então, nesse último caso, há versões atenuadas, o vírus ou bactérias enfraquecida ou inativa, ou o vírus ou bactérias mortos. Foi o que eu tinha falado para vocês anteriormente. Então, isso, gente, ocorre normalmente com as vacinas. Ah, professor, mas tem a vacina que é gotinha e tem a vacina que é injeção. Lógico, como ela vai ser ingerida, é como esse vírus ele atinge você por alguns injeção, porque vai ser mais eficiente a atividade dele no seu corpo. A gotículas vai ser mais eficiente no seu corpo. Então entenda isso. Cada modo de inoculação, de injeção na pessoa, vai depender de como ocorre na natureza, no seu dia a dia, na sua prática daquela doença. Então, como vai ser usada, vai depender de como essa doença é atingida e como o seu sistema imunológico vai ser melhor ativado daquela forma. Entenderam? Não tem nada a ver, porque bom é bigotinha, boa injeção. Hoje já tem vacinas que são com spray, existem vacinas que são adesivos. Então, isso aí vai ser relativo ao como essa vacina foi produzida e qual é o jeito mais rápido dela ser absorvida pelo nosso corpo, fazendo com que o nosso imunológico se proteja. Dando continuidade. Quem inventou a vacina? Chega a ser engraçado. Foi esse cara aqui, viu? Como Edward Jenner inventou a vacina? Edward Jenner, velho, ele foi um cara muito escroto pra caramba. Desculpe dizer essa palavra. Porque ele usou crianças como cobaias. Filhos de pessoas pobres. Chegava lá, pagava um valor para aplicar a doença da criança e tratava. Assim ele descobriu a vacina. Mas o nome vacina, vamos a ele? Em 1798, foi ontem, o termo vacina surgiu pela primeira vez graças a uma experiência do médico cientista inglês Edward Jenner. Ele ouviu o relato de que trabalhador da zona rural não pegava varíola. Varíola foi uma doença muito pesada que existiu no passado, onde as pessoas ficavam cheias de bolhas. Procura na internet. Pode colocar lá. Pessoas com varíola. Conta e risco. Show. Então, eu não quis colocar porque tem criança que não vai querer estar vendo certas coisas, certas imagens. Então, procura lá quem quer, que tiver mais curiosidade. Eu recomendo que sim, é interessante. Mas vamos à aula. Ele ouviu relato de pessoas, trabalhadores no interior, não pegavam varíola.
Então já havia dito essa. Porque ele já tinha tido a varíola bovina, que é uma variação da varíola, que é uma bactéria. Então, o menor impacto do corpo humano. E tinha um impacto bem simples. Tipo assim, eu nunca tive varíola nenhuma. Peguei e morro. Ou vou ficar bem fraco. Já outros vão lá, que tiveram a varíola bovina, pega a varíola, teve nada. Passou, foi, curou-se. Então, ele introduziu os dois vírus, falei bactéria, não é vírus, perdão, em um garoto de 8 anos, vê aí o legal. E percebeu que o rumor tinha, de fato, uma base científica. O rumor, quer dizer, o boato, tinha uma boa base científica. A palavra vacina deriva justamente de varíola vaccinae, que é o nome científico da varíola da vaca. Então, quer dizer, vaccinum é boi, vaccinum, vaca. Então, varíola seria a doença da vaca. Mais ou menos isso, meio que a grosso modo de tradução. E vacina origina-se de vacas. Vaccinum. Então, gente, eles pegavam a pessoa que já tinha tido, porque essa pessoa já tinha um sistema imunológico, já sabia como lidar com a varíola, com aquele tipo de vírus, com o vírus da varíola. E esse vírus, quando vinha na forma agressiva que vinha nos humanos, ele já sabia, oxe, é assim que mata esse cara, já tem estratégia, tá, vou lá, puf, conseguia vencê-lo. Então foi assim que foi criada as primeiras vacinas da varíola. Os chineses faziam de um jeito também mais pesado. Eles pegavam, que a varíola é uma doença que deixa a pessoa cheia de feridas. Mas não vai achar que são pequenas feridas. São centenas de milhares de bolhas de pus que estouram no corpo da pessoa. Fica parecendo uma zebra de tanta bolinha. Estoura e formam crecas. E as feridas doem, provocam febre. É horrível, levando a pessoa à morte, provocam infecções generalizadas. Então eles pegavam essas cascas, moinho, isso os chineses, viu? Moinho, faziam um pozinho e mandavam as pessoas inalar nesse pozinho. Essas cascas de ferida estavam cheias do vírus. A pessoa recebeu o vírus bem fraquinho, sistema respiratório, tinha a doença de modo bem fraco, adoeciam 2, 3 dias, estavam curadas e não pegavam mais varíola. E os chineses também faziam isso. Só que eu não me recordo bem o ano, isso aí foi um errozinho meu. Mas também no passado, bem distante. Então, gente, as doenças. E a partir daí começou-se a usar essas práticas em relação à vacinação. No vídeo aqui nós vamos falar também sobre as duas mais punks que foram erradicadas no mundo, praticamente. Que foi o caso da poliomielite e a varíola. No mundo não, que a varíola existe em alguns países que ainda tem. Em pouquíssimos países do mundo ainda tem a poliomielite. Doenças erradicadas pela vacinação. A varíola, o último caso foi aqui no Brasil, foi em 77. Que levou, vamos lá, o caso natural da doença diagnosticada em outubro de 77, o qual houve a Organização Mundial de Saúde a certificar a erradicação da doença no Brasil em 80. Então, quer dizer, desde a década de 80 que ninguém no Brasil tem varíola, graças ao bom Deus. E o Brasil foi um dos primeiros países a erradicar completamente essa doença. Já a poliomielite, que é uma doença que provoca má formação de membros, pessoas que vão ter pernas bem fininhas, atrofiadas, infelizmente, braços atrofiados e braços e pernas, mas normalmente mais as pernas. As pessoas têm uma deficiência absurda no corpo. Ela foi erradicada no Brasil em 88, se não me engano. Deixa eu ler o texto aqui para não me confundir. A poliomielite oficialmente declarou erradicada da América em 94 e da Europa em 99. Vê que engraçado. O continente americano aqui nas Américas do Sul e Norte conseguiu erradicar antes da Europa. Enquanto que o programa da OMS, erradicação da polio, foi criado em 88. Havia 350 mil casos de hipertensão infantil no mundo por ano. 350 mil crianças ficavam deficientes por conta de algumas gotinhas em sua boca quando bebê. Imagina só, a criança fica deficiente. Você tem um filho lá perfeitinho, lindo, maravilhoso, tá cuidando dele, tal, ele pega essa doença, a criança atrofia ele se torna um deficiente. Suas condições de vida vão mudar tudo. Isso aconteceu com mais de 350 mil crianças todo ano, gente. E conseguimos erradicar. Quer dizer, isso não ocorre mais no mundo. Isso é uma questão, isso é uma coisa muito maravilhosa que devemos sim parabenizar e elogiar esse procedimento. E o Brasil é um dos países que tem um know-how absurdo nisso.
Entenda por que eu estou falando dando essas colocações. E vamos lá, quem é que produz a vacina? No caso do Brasil, as vacinas são produzidas em acordo entre países, em acordos bilaterais de países, em laboratórios nacionais e internacionais, que estão ligados ao poder público. Como o sistema de saúde brasileiro é público, o SUS, como muitos falam mal do SUS, uma coisa que o SUS faz de muito importante e a grande maioria da população não sabe. E faz bem feito. A relação de como a questão do Instituto Butantan e o Biomanguinhos, que são dois. O Instituto Butantan ele é do estado de São Paulo. Aqui em Pernambuco temos o LAFEP, que também é um laboratório estatal e que também tem a função de produzir esse tipo de medicamento, como vacinas e medicamentos de uso cotidiano para a população. E a Biomanguinhos é um laboratório federal que tem a função de produção e pesquisa também para vacina e medicamentos de imunização para o programa PNI, que é o Programa de Imunização Nacional. Uma coisa que é interessante sabermos, gente, é que infelizmente no Brasil a pesquisa na área de saúde é fraca. Por quê? As pessoas se formam médicos, aí você vai ter aquela história. Eu me formo médico para trabalhar, ou me formo médico e vou estudar mais ainda para futuramente chegar a... Vou começar a ganhar dinheiro, bem mesmo, só que com um tempo bem maior. O curso de medicina todo mundo já sabe, já leva mais. Só a graduação para você sair, o médico generalista, você vai sair com. São 6 anos, mais 2 anos para virar um clínico geral, virar um dermatologista, um ginecologista, qualquer uma profissão, uma especialização, tornar-se doutor e trabalhar. Então, e o outro cara vai ter que fazer um PhD na área de imunização para virar um pesquisador, sabendo que no Brasil o pesquisador trabalha muito pra caramba e conciliar com o trabalho de medicina para poder ter uma renda razoável, as pessoas vão dizer assim, bem, um dos cursos mais nobres, eu quero ser médico e vou ganhar dinheiro, cara, eu vou ficar rico, vou viver bem. Ou estudar pra caramba para produzir uma coisa que no máximo vai me dar um prêmio Nobel. Poxa, por isso que menos de 0,5% dos formados, menos de 1%, meio por cento dos formados no Brasil de medicina querem área de pesquisa. E a grande maioria das universidades, principalmente as particulares, não trabalham com essa área de pesquisa. E isso acaba diminuindo a quantidade e fazendo com que nós, brasileiros, dependamos tanto de pesquisadores de fora para essa área. Ah, professor, mas tem biólogo, tem que fazer. Exato, tem biólogos que fazem esse trabalho, mas nada é igual ao trabalho de um médico. Cada um no seu quadrado. O biólogo, o químico, o físico que vai trabalhar na produção desse medicamento, o farmacêutico, o bioquímico, o biomédico, eles têm a necessidade de ter um médico. E essa demanda é muito pequena em nosso país. Então, essas instituições, esses laboratórios, precisam de profissionais, precisam de investimentos, porque o período de produção, desenvolvimento de uma vacina, leva-se anos. Para uma vacina ser 100% hoje, leva-se no mínimo de 1 a 14 anos. Você vai dizer, caraca, tudo isso? Exato. Infelizmente, sim. Ah, professor, mas é a vacina da gripe, que a gente toma todo ano. Não é para erradicar de vez? A vacina da gripe, ela acontece isso porque, infelizmente, ela é como todo vírus, é mutante, mas ele é um vírus super mutante. Ele tem uma capacidade muito maior de mutação, muito mais rápida até do que a própria imunização. Por isso que a imunização não é feita em 100% da população, mas em pessoas que tendem o risco de morte, como pequenos, como as crianças e os idosos, e pessoas que têm uma relação de podem ser vetores de contaminação, como é o caso de professores. Nós somos vacinados anualmente da vacina da gripe. Por quê? Vamos lá, imagina a situação. Celso está gripado com essa variação de uma gripe aviária, exemplo. Chego numa sala de aula, entro em contato com vocês, espirro. Aliás, não preciso nem espirrar. Só as gotículas que saem da minha fala vão entrar no sistema de ar-condicionado da escola e vai contaminar a sala de vocês. O que eu tocar, vocês tocarem, vai contaminar. Eu chego na sala de professores, contamino alguns colegas. Saí da sala de aula, vou para outra. Terminei meu expediente, fui em 5 salas de aula num dia, 5 salas de aula com pessoas contaminadas. Eu me torno um vetor. Então, me imunizar é muito mais prático do que imunizar vocês. E a população de modo geral.
A mesma coisa acontece com o pessoal da área de saúde, com policiais, com pessoas que têm contato com a população direta. Por isso que há essa escalonação de quem pode ou não precisa ser vacinado. Ah, mas vão deixar morrer? Bem, quem tem risco de morte são os pequenos, como eu falei, as crianças, e os idosos. Vamos lá, dando continuidade, gente, para o vídeo não ficar tão grande como já vai ficar de todo jeito. Quais as vacinas mais esperadas atualmente? Bem, gente, eu não sei se eu leio depois, mas as vacinas mais esperadas atualmente estão havendo pesquisas vão ser a da dengue e a do HIV. Ah, professor, mas e a vacina do câncer? Antes que ia falar sobre. E o Covid? Também vou falar. Vamos lá, gente. Por parte. A vacina da dengue. A vacina da dengue é uma vacina que, infelizmente, entra no âmbito político. Por quê? Países de primeiro mundo, países ricos, não tem dengue. Não acontece dengue. Nós ainda tentamos exportar a zika alguns anos atrás, mas eles conseguiram achar um tratamento e já era a zika. Tem a vacina da zika já. Mas a dengue é uma doença de países pobres. País que não tem um sistema de saneamento de saúde ok. Então, esse problema já diz aí. Quem que vai investir nessa vacina? Quem vai gastar? Quem vai colocar laboratório para trabalhar para produzir isso aí? Países pobres. Infelizmente é um tratamento, é um procedimento lento, já que precisa de muito investimento e pesquisa, e atualmente praticamente está parado por conta do Covid. Todos os laboratórios do mundo estão trabalhando o Covid. Outra vacina, isso por conta disso, por isso que eu falo questão política, por conta que é de interesse dos países pobres e não de países ricos. Então quem é rico não vai se preocupar com isso. Quem é pobre se preocupa mais no investimento, não chega porque não tem tanto dinheiro assim. Nem pessoas qualificadas, quanto mais equipamentos. Já a vacina contra o HIV, ela é interessante porque já está bem avançado, já que ela que não escolhe ninguém, qualquer um pode ter. Você tem uma vida, a questão de relação sexual, o compartilhamento com drogas com injetáveis, como seringas, ou pelo próprio nascimento, porque transfusão de sangue hoje em dia está muito seguro e tranquilo. Então não há o risco da pessoa pegar por questão de transfusão de sangue. Mas a AIDS em si, a vacina contra a HIV já está bem avançada e graças a alguns tratamentos que já estão aparecendo atualmente, já está mostrando grande valia. Já que qual o problema do HIV? Ele não atinge a pessoa, ele atinge o sistema imunológico. Quem deveria combater ele ataca. Então, fazer uma vacina que vai fazer com que o sistema imunológico se defenda de algo que ataque o sistema imunológico é bem complicado. E isso requer estudo e muito trabalho. Aquela história, ninguém morre com AIDS. A pessoa morre, ninguém morre de AIDS, morre com AIDS. Qual a diferença? A pessoa pega uma doença qualquer e morre dela, porque o sistema imunológico não funciona. Você está totalmente vulnerável a uma simples gripe. Então, vamos lá. Vacina contra o câncer. Vamos entender que o câncer é uma anomalia em alguma célula de algum determinado tecido. Então, o medicamento que é usado para vencer a vacina, o câncer do sangue é diferente do câncer da próstata, que é diferente do câncer da mama, que é diferente do câncer do intestino, do estômago, da traqueia, do cérebro, da hipófise. Então, da hipófise não é peixe, da tireoide. Então, são várias nuances, vários câncer diferentes para uma vacina única vencer todos eles. Não tem nada a ver uma com a outra. Ah, professor, mas existe a metástase. A metástase é um processo que ocorre no nosso corpo, que ocorre graças ao sangue. É o sangue que leva essas células tumorais para do corpo, fazendo com que se desenvolvam novos tumores de outros tecidos. Mas isso ocorre no estado muito avançado. Então, uma vacina para o sangue, você nunca vai ter leucemia, show, mas eu tive um câncer no cérebro. Putz. Então, é mais complicado ainda. E entender que o câncer, todo mundo pode ter câncer. Essas conversas que essa galera inventa, esses teoristas da conspiração, de que é o sistema farmacêutico, a indústria farmacêutica que não quer desenvolver, esse cara com certeza não estudou nada, ele não sabe nada do nada, ele não tem noção alguma do que é o câncer propriamente dito, o que é uma doença, o câncer em si, para falar isso. Você pode ver uma revista sensacionalista dizer lá, criada a cura do câncer. Aí você abre a reportagem e lê.
câncer de pele. Show! O câncer de pele vai ter uma cura, uma vacina. Mas é o câncer de pele. Não tem nada a ver do câncer ósseo, do pulmão, do coração, de qual tecido que seja. Entendeu, gente? Então, essa é a complicação maior de dizer que vai ter uma vacina do câncer. Além de mais que nós que desenvolvemos o câncer, qualquer pessoa pode desenvolver um câncer. Tem predisponibilidade para algumas situações hereditárias ou por fatores de alimentação, tudo mais. E isso faz com que haja esse mal entendimento de não saber o que cada um é. As pessoas não sabem o que é um câncer e acabam dizendo que não existe vacina do câncer porque a indústria farmacêutica quer enriquecer. Entende, gente? A indústria farmacêutica existe monopólio, existem interesses econômicos, sim. Isso não é inocência minha. Eu não estou sendo leviano ao ponto de ser de achar que a indústria farmacêutica não vai ter seus lucros bilionários. Mas imagina como seria financeiramente legal para eles uma vacina para cada tipo de câncer que existe, cobrando-se um custo alto para ela. Imagina só. Então, achar que um tratamento de quimioterapia, sabendo que o paciente tem uma grande chance de morrer e não mais ser lucro rentoso para mim, é prova de ignorância. É prova de desconhecimento ou de parar para pensar. Tu teorizou uma coisa, mas tu não conseguiu teorizar todo o contexto. Por isso que a ciência é uma coisa maravilhosa. Porque tudo exige prova e contra-prova, teste. Nem tudo que foi dito há 100 anos atrás é comprovado hoje em dia e já virou até, vamos dizer, virou falácia. E entra no livro de história de estudo apenas como parte histórica, de enriquecimento, de conhecimento, para saber como é que isso também é. A Lamarck é um bom exemplo disso. Então, não acha que é tudo teoria da conspiração. É porque não dá mesmo. E quando você vê um cara teorizando conspiração, tenha certeza, esse cara aí, ele não tem um conhecimento básico em relação a muita coisa. E a partir daí eles começam a teorizar sem basamento, sem conhecimento. E sobre a vacina do Covid? Bem, a vacina do Covid está sendo tentada por vários países. Inglaterra, os próprios Estados Unidos, a China, e laboratórios particulares. O Brasil, junto com o Instituto Butantan, um laboratório chinês, e todos eles fazem sua campanha, suas pesquisas, seu trabalho em cima de testes. Recentemente apareceu o caso da vacina de Oxford, que houve um erro, provocou uma reação muito complicada no paciente, e foi parado o tratamento. E vai descobrir tudo direitinho para reiniciar, porque o processo de desenvolver uma vacina é muito complexo. É muito bom ter vários países fazendo. É muito interessante vários países testando, para que possamos ter uma certeza futura disso aí. A que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan junto com o laboratório na China, ela já iniciou vai iniciar, aliás, em fase de teste, mas que essas fases de teste ela vai ocorrer obedecendo à Organização Mundial de Saúde, para que não haja erro. A Oxford achou um erro, parou, vamos reiniciar, vamos descobrir o que aconteceu aqui de errado. Onde foi que falamos no procedimento. Por quê? Porque eles seguem os mesmos padrões de desenvolvimento. A vacina russa, já está pronta. Cara, eles ainda já estão prontos para fazer teste. Isso só vai ser liberado para todo mundo após os testes. E não é tão rápido, não é tão fácil. Está se fazendo uma corrida hoje contra isso? Está se fazendo uma corrida. E graças a Deus temos a condição hoje de dizer que tem muito laboratório correndo atrás disso. Vai ser interessantíssimo, vai ser maravilhoso que consigamos isso. Mas isso é questão de tempo e paciência. Vemos agora, já algumas instituições de ensino já voltaram a trabalhar. Logo vamos voltar também, obedecendo às normatizações para continuar fazendo essa queda. As pessoas que estão pegando. Vai parar de morrer pessoas? Não, infelizmente não. Mas vai diminuir essa quantidade de mortes. E isso é o que esperamos e torcemos até a chegada desta vacina. Deixa eu dar continuidade, gente. Então, qual o caminho para você ter a população?
basicamente é a produção no laboratório, a distribuição na rede nacional, feita basicamente nos grandes centros, onde vão identificar a necessidade de cada região. Cada estado tem o seu polo de produção de vacina e distribuição. E isso vai recair no final, na ponta da lança, no final da toda a situação, nas prefeituras que vão fazer, junto com os agentes de saúde, as vacinações e as campanhas de vacinação que ocorrem. E vacinar-se não é aquela história. Ah, eu não vou tomar essa vacina porque é da China. Isso é politicagem, gente. Ah, eu não vou tomar porque ela é dos Estados Unidos. Isso é politicagem. Não podemos ser políticos com a saúde. Não, a ciência não é política. A ciência não é de esquerda, a ciência não é de direita. A ciência, ela é certa. Ela faz porque é a necessidade dela. Se vivemos mais, se temos mais conforto hoje, agradeça apenas a ciência. Então, não vamos achar que porque é da esquerda, porque parece da esquerda, porque parece... Não. Vamos achar, não. Vamos ver o que a OMS vai liberar. E a partir daí, se vacinarmos com o que a OMS atestar que é saudável. A OMS e, no caso, o Brasil, como um país organizado em relação a isso aí, o próprio Estados Unidos tem o FDA. Aqui no Brasil nós temos a Anvisa, que vai ver como é isso aí, como é que ocorre, e a partir daí dizer que podemos sim usarmos essa vacina. E eu digo a vocês, vacinem-se quando a vacina chegar, porque ela vai impedir que você contamine ou seja contaminado futuramente. Isso é importante, isso é uma dica. Como funciona o programa de imunização? Isso eu já falei a vocês, um processo que é basicamente político do governo, e vocês aí vão fazer essa leitura. O PNI é o que é o Programa Nacional de Imunização, e ele foi criado em 73 no Brasil, que é quem responde isso, é um grupo dentro do Ministério da Saúde, e ele tem a função de organizar e distribuir a vacinação para todo o Brasil, basicamente. Foi ele que fez, a partir da imunização da poliomielite, foi criado, e ele tem essa relação. E veja aí, gente, o último caso do submarino ocorreu há 10 anos atrás na Paraíba. Faz muito tempo. Vocês eram pequenos pra caramba, vocês nem sabiam o que era a poliomielite. Então, agradeço a eles. E então vamos lá. Por que essas pessoas que são contra a vacina? Coloquei até esse memezinho aqui, isso que eu achei engraçado. O movimento contra a vacina na Europa está cheio, viu? Ninguém da minha família toma vacina porque não acredita nessa bobagem. E cadê sua família? Todo mundo tá em casa com sarampo, isso é bem legal. E isso ocorre, isso é verdade. As contestações da vacina existem desde que as primeiras campanhas já aconteceram no Brasil, isso já foi muito tempo. Tivemos até revolta aqui no Brasil, confusão, luta armada mesmo para não se vacinar contra a varíola. E em 1904, foi quando houve a revolta da vacina de janeiro, ocorreu porque estava um surto de varíola no Brasil. E foi se desenvolvida a vacina e iria se vacinar a população. Só que como era uma vacinação em massa e todo mundo era obrigado, a população pobre achou que o governo queria matar os pobres, queriam destruir todos os pobres. E a partir daí criou essa revolta, onde eles não aceitavam serem vacinados e eram vacinados à lei da força. A polícia ia vacinar as pessoas. Havia confusão, houve morte, por conta da não explicação do governo, porque apenas chegou para vacinar, e a população que questionava uma coisa que não entendiam. A vacinação em 1904, há mais de 100 anos atrás, século passado, era uma coisa assim, vamos dizer assim, super nova, era uma novidade, era uma coisa que nem sabia o que era. Então, houve esse processo, houve esse problema que foi a relação dessa vacinação. O papel da OMS no mundo. Atualmente, muita gente gosta de falar besteira sobre o que é a OMS. A OMS ela faz parte da Organização da ONU, das Nações Unidas, e ela trata basicamente da relação de saúde no mundo. A OMS, gente, ela tem um plano global desde 2012 para vacinas e vai atingir 194 países. Por que 194 países, professor? Não os 200 e poucos que existem no planeta. Porque são os países que são sim só associados às Nações Unidas. Tá, Nações Unidas, ok, tá no plano. Então, continuando, ele faz o processo de estudo, prova e contraprova, análise do que foi estudado, foi preparado, foi desenvolvido. Lembrando, quando o Celso fala estudo, não é para pegar um livro e ler, não. É desenvolver o processo de estudo. Exames, testes, retestes e tudo catalogado, minuciosamente colocado, para ser visto e revisto
para outras pessoas olharem e dizer, eita, aqui tá errado. Outros especialistas, aliás. Acharia, opa, aqui tá errado. Aqui não foi bem feito. Aqui eu não gostei. Eu exijo que refaça esse teste aqui. E assim é feito. Para aí ser enviado para os países. E esses países, dentro dos seus sistemas de saúde, dentro de suas instituições de estudo, olhar e dizer, opa, eu achei outro defeito que vocês aí não viram. E coloca a testa. É assim. Até que saia ok. Por isso que eu falei que algumas vacinas levam até 14 anos. Por conta da sua questão de teste, reações. A margem de pessoas com reação deve ser quase próxima a zero. Então, há pessoas assim que não reagem bem com a vacina, existem. Mas são uma quantidade tão ínfima na população que não se vale nem assim. É melhor essa pessoa aí que não tem como a gente trata. Mas a massa funkeira ali, a galera pesada, um molo de gente, a gente vai deixar imunizado. Não chega, é menos de 0,1%. Menos de 0,1%. Entendeu, gente? Menos. Então, há essa relação. A Zasco não tinha falado sobre o debate público. Aqui eu estou falando que são várias pessoas que têm de certo modo uma importância para o mundo, na área da ciência principalmente, e até das comunicações também, falando sobre a relação do uso das vacinas. Esses textos depois vocês dão uma lida, que é bem legalzinho. Pessoas que inteligentes, lógico. E aqui, a galerinha aqui, alguns questionamentos, algumas questões que falam sobre a vacinação e como são, o que não acreditam, o que acreditam. Então, não, você não vai ter uma sobrecarga de vacinas no seu corpo. Não, você não vai ter provocar câncer porque tomou muita vacina. Muito pelo contrário, você vai impedir doenças tão perigosas quanto um câncer. Então, o que acontece? Professor, nós tomamos 19 vacinas durante a vida. Show! São 19 doenças a menos que você pode se preocupar. Então, entenda isso. Se eu tomei 19, meu organismo vai entender, meus leucócitos vão entender, neocócitos, neutrócitos, todos os meus glóbulos brancos vão entender o que ele vai fazer com cada doença dessa que chegar no meu corpo. E com o mundo globalizado, todo mundo viaja de avião, todo mundo anda de navio, todo mundo anda de carro, todo mundo viaja de ônibus e tem contato com pessoas vindas de lugares diferentes do planeta, devemos imunizar? Sim. Nunca devemos achar que isso é brincadeira, é fácil. Opa. Eu dei uma errada, gente. Foi mal. Vacinação no Brasil. A vacinação no Brasil, pessoal, ela tem um calendário que ocorre, todo mundo tem seus cartõezinhos de vacina. Eu falei 19 de vacina para 19 vai ser para 20 doenças, né? São 20 doenças que você vai se cuidar. Então, o que acontece, gente? Todo mundo tem o cartão de vacina. Todo mundo deve ter o cartão de vacina para poder saber disso, principalmente que viaja. Eu trabalhei em área de porto há um tempo atrás, antes de voltar à sala de aula, e lá nós éramos vacinados com algumas doenças que eu achava assim, como é que a gente vai pegar isso? Febre amarela é um bom exemplo. E essas vacinas eram tomadas porque tínhamos contato com pessoas de vários países. Lá onde eu trabalhava tinha gente de todo o Brasil. Na minha equipe eu tinha pessoas do norte, nordeste, do nordeste só tinha eu, do norte, do sul, do centro-oeste, do sudeste. Conheci pessoas na empresa que eu trabalhei, em algumas das empresas que eu trabalhei, vindas de outros países, dos Estados Unidos, da Áustria, da Alemanha, pessoas vindas da Argentina. Então, pessoas de vários países estão no mesmo região. Então, exigia ter o cartão de vacinação ok, por conta desse risco que tinha de contaminação. Mesmo sabendo que as pessoas foram vacinadas, mas foram vacinadas há pouco tempo. Então, há o risco. E aqui, eu agradeço a vocês. Obrigado. Não deixe de imunizar e levante essa bandeira contra a ignorância e a favor da vida. Quando eu falo ignorância, vamos entender que ignorância não é a pessoa ser bruta, ser violenta. Isso não tem nada a ver com ignorância. Ignorância é o desconhecimento de determinada coisa. Celso é ignorante em muitos assuntos. Por quê?
porque eu tenho minha área de especialização, tenho minha área de conhecimento, tenho minhas áreas de curiosidade também, que eu vou lá dar uma lida, dar uma pesquisada. Mas, de modo geral, devemos entender que devemos nos vacinar, nos cuidar, porque isso é importante para você, para mim, para todo mundo. Porque você pode achar que você não se vacinando, todos vacinou, eu não vacino, tudo ok. É errado. A partir do momento que você não se vacina, vai fazer com que as novas gerações que talvez não venham a ser vacinadas, porque essa doença acha-se erradicada, ela pode voltar. E ela voltando é bem mais perigoso, porque nós não vamos ter mais essa vacina em uso. Algumas vacinas não são mais aplicadas no Brasil, estão voltando, é o caso da vacina contra o sarampo, porque ela tinha para ser usada no Brasil. Por quê? Ninguém tinha. Para que vacinar uma população que está totalmente imune? Mas pessoas que não se vacinavam viajaram para outros países, que é até uma coisa interessante. Pessoas de nível de quanto mais bem de bolso, ou de certo modo, condição de vida, nível de vida melhor, que viajam muito para outros países, eles não se vacinam. Eles não se preocupam com isso. É até engraçado, né? E acabam pegando e trazendo essas doenças para cá. Foi o caso do sarampo, que trouxe, voltou, e hoje temos que nos vacinar contra o sarampo novamente, graças às pessoas que desdenham das vacinas. E eu me vacino. Conselho que você faça o mesmo. Valeu, galera. Um grande abraço. Fique com Deus. E até a próxima aula. Valeu.